Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo que eu fiz semana passada, em que nós paramos nos 3 pilares, né? Os 3 pilares sobre o meu livro, Depressão, Luta e Aprendizado, que vocês devem lembrar que é perdão, gratidão e amor. Como a gente consegue colocar no nosso cotidiano esses sentimentos, que não é fácil. Principalmente para quem está em depressão nesse momento. E sobre essa doença, ainda é um tabu, né, gente? Infelizmente, porque milhões de pessoas estão em depressão nesse momento e ainda é um tabu falar sobre isso. As pessoas não querem falar sobre isso. Principalmente quem está em depressão. E às vezes uma pessoa que você menos imagina pode estar do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na escola, se você for ainda em idade colegial, em qualquer lugar, sabe? Numa reunião de amigos, num happy hour, seu amigo tá lá com você tirando selfie, a sua amiga, e quando ela vai para casa, ela simplesmente quer morrer, né? Quer simplesmente se despedir dessa vida. Então, vamos ter um olhar mais detalhado, mais amoroso às pessoas que estão no nosso círculo de amizade. E também para nós mesmos, porque às vezes você sente uma tristeza muito prolongada, e você acha que é só uma tristeza, mas não, às vezes você já está em depressão. E você nem sabe. Quando a minha mãe estava em depressão, eu ainda era criança a primeira vez que ela tentou sair dessa vida, né? Que ela tentou sair dessa existência. Eu tinha 12 para 13 anos mais ou menos. Eu não fazia ideia do que era depressão. Nem a minha mãe sabia o que era depressão. Ela não sabia que ela estava em depressão. Simplesmente ela queria desaparecer da Terra. Então, para você chegar numa intimidade de falar sobre isso sem se emocionar, que é o meu caso. Antigamente, quando eu falava sobre esses episódios, eu chorava muito, mas eu já falei tantas vezes que para mim eu já consigo falar com mais naturalidade. Não que isso não me assombre, né? Ai, se ela voltar a ter depressão, ai, se ela tiver uma recaída. Pode acontecer, porque a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 3 fatores que fazem com que a pessoa tenha depressão. Fator biológico, fator psicológico e fator que é o estilo de vida da pessoa. O biológico por exemplo, quando é genético, tá na gênese da pessoa. Sim, pode ser hereditário. Não que a pessoa teve, a sua mãe, seu pai teve depressão, que você necessariamente terá, mas você tem mais probabilidade de ter depressão. Então, os biológicos são esses: genético, né, que pode ser de hereditariedade, você tem mais probabilidade. Químico, que é quando falta, por exemplo, nutrientes no seu organismo, falta alguns nutrientes, isso dá um desequilíbrio e pode ser que você tenha depressão por conta disso. E também dos biológicos, os hormônios desregulados. Então, por exemplo, nessa parte biológica, todos os casos, gente, tem que ter, ou você tem que fazer uma consulta médica. Nós estamos aqui conversando sobre depressão, sobre as minhas experiências com a minha mãe, o que eu vivenciei, com a autoridade de quem vivenciou. E também tive episódio de depressão curto, mas tive. Então, eu tenho autoridade para dizer como paciente. Mas você que está nesse processo, você tem que procurar ajuda médica, né? Para fazer esses exames, para ver o que falta, né? Se falta algum nutriente, se tem alguma questão biológica mesmo, né? Ou da gênese, os hormônios desregulados, essa parte da matéria, ela é séria, né? E o segundo caso, né? Biológico, psicológico, estilo de vida. O psicológico, ele tá ligado aos traumas, ou da infância, ou até da vida adulta já. E estresse, pessoas que trabalham demais, pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa, correndo atrás de alguma coisa, e sempre, na maioria das vezes, é material, né? Geralmente é para pagar conta, para sustentar a família. E o estresse, ele tem também, assim, uma parte da raiva.
Lembra que eu falei lá no primeiro dia, lá no primeiro vídeo? Perdão, gratidão e amor. E depois eu falei as coisas que são ao contrário desses sentimentos. Então a raiva, às vezes ela se prolonga, o ódio ele se prolonga e chega um momento assim que você fica, parece que anestesiado, vira um ressentimento. E isso vai lá pro subconsciente, que é quando a gente conversou sobre o livro O Poder Subconsciente e alguns exercícios mentais que você pode fazer. Eu fiquei de falar lá naquele vídeo, eu falei que ia falar sobre isso e acabou que ficou longo o vídeo. Eu não falei as frases, mas eu vou falar. Nesse vídeo eu vou falar, nos 15 minutos, eu vou falar as frases para você relaxar e tentar quebrar alguns estresse ou até traumas mesmo que você tem desde a infância até a vida adulta, né? E da parte psicológica, tem também traumas, o estresse, a raiva, o ressentimento, que a falta de perdão também tá ligada. Perda de um ente querido, né? Às vezes, bruscamente, principalmente, você não tava... A gente nunca tá esperando a morte, na verdade. Você pode ter um avô, uma avó aí com 100 anos de idade, você não quer que ele vá, né? Mas ela é natural. Mas acontecem algumas tragédias na vida. Que de repente você perde aquele ente querido de uma forma traumática. E isso também vai lá pro subconsciente. Você, a longo ou curto prazo, vira a depressão. Mas tem também o luto prolongado demais. As pessoas precisam do luto. Não tem um prazo do luto. Alguns psiquiatras e psicólogos arriscam dizer que o normal, né? Como se tivesse prazo, né? O mais, digamos o normal, digamos o mais comum, é que as pessoas consigam se libertar do luto com mais ou menos um ano que a pessoa se foi, aquele ente querido, né? Um ano mais ou menos. Se passar disso, segundo alguns profissionais dessa área da saúde, né, a saúde mental, dizem que quando passa muito é porque a pessoa já está em depressão, realmente, aí tem que procurar os cuidados também, né, psiquiatra, psicólogo, enfim. Eu não nego a ciência, até porque quem inventou a ciência foi Deus. Então eu não nego a ciência, mas tem outras coisas que você também pode fazer para se autoajudar. Sobre a parte psicológica, tem também doenças mentais, né? As doenças mentais também estão ligadas à parte biológico, né? E também na parte psicológica, que é quando a pessoa tem problema mental. Aí tem que buscar realmente remédios com psiquiatra, enfim, outras coisas. E aí o terceiro, né, que eu falei, biológico, psicológico, estilo de vida. O terceiro, estilo de vida. O estilo de vida de alguém pode levar essa pessoa à depressão. Por exemplo, doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas, né, pressão alta, por exemplo. Essas coisas limitam as pessoas. Limitam a pessoa se alimentar do que ela gosta de comer, por exemplo, caso de diabetes, coração também tem uma limitação. Algumas atividades físicas não podem ser feitas pelos cardíacos. Alguns alimentos também não podem ser ingeridos por causa da pressão alta, né, que às vezes está ligado com a doença cardíaca. Por exemplo, outras coisas. Pessoas que são usuários, que eu falei no outro vídeo, usuários de drogas, eles têm uma limitação. Eles acabam perdendo a liberdade, porque eles eram escravos do vício, né? Eles precisam estar sustentando o tempo todo aquilo. E chega um momento, por exemplo, quando eles vão nas clínicas de reabilitação, eles sentem uma culpa muito grande, porque não conseguem, né? Daí tem a recaída, vai para casa, tem a recaída, não conseguem se libertar, caem de novo, aí vem a culpa, aí vem a depressão por conta da culpa. Porque ele perdeu a identidade. Essa pessoa que está viciada, ela perdeu a identidade. Vocês não veem esse pessoal que vive à margem ali por exemplo, aqui na nossa cidade do Córrego, né? Virou uma cracolândia ali, né? Ernesto Geisel, indo pro hospital Rosa Pedrocian e algumas outras regiões da cidade. E virou uma favela, um favelão ali. Eles são como zumbis, eles ficam ali, eles dormem na rua, eles não comem, eles não bebem uma água limpa, eles estão ali praticamente induzidos apenas com o pensamento de ter que usar a droga. Então, essas coisas levam as pessoas à depressão e muitos cometem suicídio, que não conseguem se libertar. Então, eu falei a palavra, não sei como é que vai ser aqui no YouTube. Essa palavra não pode ser dita, né? Muitos querem tirar a própria vida. Então,
e tiram, né? Infelizmente acontece de tirar. Então essas causas, gente, as principais causas que levam as pessoas à depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, biológicos, psicológicos, estilo de vida, que eu dei aqui mais ou menos um resumo, né, básico do como que a pessoa pode chegar lá. Buscar ajuda. A pessoa em depressão que está na crise, ela não vai buscar ajuda. Essa pessoa ela não vai ao médico sozinha. Se você perguntar a ela, mamãe, papai, você não quer ir ao médico? A pessoa não vai querer. A minha mãe ficou assim. Você tem que levar a pessoa, obrigar a pessoa a ir. Por si só, ela não vai, ela está incapaz mentalmente, biologicamente, psicologicamente, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar sobre o estilo de vida. Por exemplo, os adolescentes. Muitos adolescentes, jovens e adolescentes, até crianças em alguns casos, estão entrando em depressão por causa do estilo de vida. Telas demais. Ela está num mundo, está numa bolha que ela perde totalmente a noção da realidade e do que é fantasia. E muitos ficam em quartos escuros o dia todo. Aí começa a se vestir de preto, começa a só ouvir músicas pesadas, né? Por exemplo, nada contra quem gosta de rock, mas ficar o dia inteiro dentro de um quarto, no escuro, ouvindo músicas com letras pesadas, mesmo que seja em inglês, né? Vai tudo pro subconsciente da mesma forma. Isso não é saudável. Isso é ruim. Isso é péssimo. Isso não vai levar as pessoas, esses jovens, para um bom caminho. Os pais têm que tomar a rédea da situação. Por exemplo, os pais hoje em dia fazem tantos gostos dos filhos que o cardápio é o filho que escolhe o que ele vai comer. Né? Se ele não quiser comer verdura, ele não vai comer. Se ele não quiser comer legume, ele não vai comer. Claro que tem as exceções, né? Raras as exceções, mas existem as exceções dos pais que fazem comer brócolis, que fazem comer verdura, mas infelizmente no Brasil você vê. Uma criança de 2 anos, se tirar o celular dela, ela surta, começa a gritar. Isso já é um caso de procurar um profissional da saúde, né? Uma criança que fica surtada, você vê na internet vários vídeos de pessoas surtando, crianças e adolescentes surtando porque tirou o celular. Eu já vi coisas assim gravíssimas. Então, assim, o que a gente pode fazer assim em alguns casos, né? Tudo que você alimenta, mudando assim para o nosso assunto do livro, né? Que é sobre os pensamentos, as palavras e os sentimentos. Música que você ouve, pessoas que você convive, programa de televisão que você assiste, quando você acorda de manhã, o que você assiste? Notícias de assassinato, de morte, isso vai ficar um sentimento em você. Porque as palavras, né, tanto o que você diz como o que você escuta, elas geram sentimentos. E esses sentimentos, eles geram pensamentos, né? E os pensamentos também geram sentimentos, é uma troca. Isso vai deixando a sua rotina cada vez mais construída por você mesmo. Vai para o subconsciente e isso transforma-se em doenças, né? Então, tudo que você alimenta cresce. Se você fala mais, você sente mais raiva, se você sente mais preocupação, se você sente mais medo, se você sente mais tristeza, você alimenta isso, é isso que você vai ter mais. Você vai jogar e vai voltar muito para você. Agora, se você alimenta alegria, gratidão, amor, perdão, isso que você vai receber. Então, quando você acordar, você diga: hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia ótimo, muito obrigada, já deu certo. Porque se você disser que vive em guerra, preparado para guerra, você vai receber guerra, você vai receber luta. Se você fala luta, você vai estar sempre recebendo luta, porque você tá verbalizando. Você reverbera isso para o universo e te traz de volta. Entende? Então as palavras que eu quero dizer daquele último vídeo que eu gravei é soltar. Então você solta esses sentimentos. Você está preocupado? Quando você levantar, você diz: eu solto a raiva. Eu solto a preocupação. E respira profundamente. Eu solto a preocupação. Eu solto o medo. Eu solto a tristeza.
Quando você solta, você está entregando para Deus. Você está entregando para o universo, para a energia maior, o que você preferir. Assim, as coisas vão começar a dar certo. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esses sentimentos. O soltar. Tchau, até logo. Um abraço.